Há alguns dias nós celebramos aqui o aniversário da Assembleia de Deus. Falamos sobre o quanto a pregação pentecostal foi bem aceita no Brasil e o quanto nós crescemos. Mas não é um privilégio pentecostal, é um privilégio do povo cristão. Porque se a igreja existe até hoje, é porque homens e mulheres pregaram o Evangelho. E a pregação é uma ordenança, é uma responsabilidade de todos nós, que é pregar o Evangelho. Nós já lemos aqui, Marcos capítulo 16 e o versículo 15, quando Jesus disse, ide por todo o mundo, vão pelo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Tem um detalhe histórico aí, o Evangelho de Marcos é o único em ordem cronológica. Capítulo 16 de Marcos é o último. A última ordem de Jesus, antes de subir aos céus, foi dizer, vão pelo mundo e pregam o Evangelho. Será que a última ordem de Jesus, ainda enquanto homem, era importante? A última coisa que você diria para alguém é importante? A última que Jesus disse foi, vão e pregam o Evangelho. Mas o que é pregação do Evangelho? É a proclamação pública de Jesus. Eu chamo os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João de evangelhos, porque são um extrato, um registro do ministério de Jesus. Está correto falar isso. Mas o Evangelho não é o livro, o Evangelho é Cristo. Evangelho é boas novas, e Ele é a boa nova, Ele é a salvação, Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que foi revelado, o apóstolo Paulo usa essa expressão, o mistério de Deus que foi revelado, ele fala isso em Filipenses, o mistério que foi revelado é o próprio Cristo. Um discípulo pergunta para Jesus, quando é que você vai mostrar o Pai? E ele responde, quem vê a mim, vê o Pai. Cristo. Ele é o Evangelho. Quando nós pregamos, na verdade nós estamos proclamando a Cristo. Proclamando o Evangelho de Deus, falando para as pessoas de Cristo. Mostrando que Ele é o Filho de Deus, que Ele é a salvação. Então não tem como esse ser um papel de pastores, de palestrantes técnicos com algum gabarito teológico que possa ensinar algo ali que está escondido em algum rodapé de algum livro aí na biblioteca. Não! Porque Jesus olha e diz, ide pregar o Evangelho. Vão e preguem, vão quem? Quem está ouvindo. Isso é uma responsabilidade de todos. Uma frase que eu ouvi num congresso de missões há muitos anos, pastor Jader Campos, a pessoa que senta do seu lado no ônibus é o seu campo missionário. Ele é alvo da sua pregação. Tem um livro bom sobre, isso já é a nossa próxima lição sobre missões, mas o livro Missão Transformadora, do David Bosch, no momento ele diz que o mundo não é um campo inimigo, o mundo é um campo missionário. E é nosso papel pregar o Evangelho a todas essas pessoas. Posso ir até mais longe, em que eu prego com as minhas ações, com as minhas atitudes, e só depois eu prego com as palavras. Não é o meu foco de hoje, eu deixo isso para o seminário, para quem se matricular. Mas muito pregador, fala, e ninguém ouve nada, que conhece a vida dele. Então eu prego primeiro com as minhas atitudes, depois com as palavras. Então Jesus me diz, pregue o Evangelho. Então cabe a mim atender a essa ordenança e pregar. E o que eu vou pregar? Aquilo que você vive. Você crê no Evangelho? Diz para os outros, eu creio. Você passou por uma transformação na sua vida? Você vai dizer aos outros, eu fui transformado. Eu creio. Diga para os outros, eu creio. Esse é o foco, é o tema da sua pregação. É a sua própria vida, é aquilo que você foi mudado pela palavra de Deus. O que é o Evangelho, senão a mudança que o Espírito Santo faz diariamente na minha vida?
Quer dizer que a cada dia eu experimento mudança de caráter, mudança de comportamento, porque eu estou sendo mudado pela palavra de Deus. E eu vou dizer isso para os outros. Fala, se você crê em Jesus, lembra de Paulo e Silas presos no livro de Atos? O carcereiro pergunta, o que eu tenho que fazer para encontrar a salvação? E a resposta, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Que grande tratado teológico complicado, hein? Praticamente uma tese de pós-doutorado. Crê no Senhor Jesus, você vai ser salvo. Crê no Senhor. A pregação, ela nada mais é que isso, que a proclamação do que Cristo fez na sua vida. É divulgar aos demais o quanto eu sou transformado. Eu falo daquilo que eu experimento em Deus todos os dias. Não se trata de passar pelo processo, entender o propósito, de instalar o drive. Se trata unicamente de viver a palavra de Deus e falar isso para os demais. Só isso. A fé, ela vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. E o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, é aquele que toca o coração das pessoas. O meu papel é falar, e o Espírito Santo faz o resto e completa a obra. É só isso. Tudo é obra do Espírito Santo, é Ele quem capacita. Ninguém pode ser capacitado numa sala de aula, decorando protocolos teológicos e pensando em discutir o idioma original da Bíblia e pegar um manuscrito na mão, o original, não uma cópia. Esquece isso. Você fala daquilo que vive em Deus todos os dias, prega o Evangelho, o Espírito Santo capacita você, e é Ele quem faz a obra de salvação e abre os ouvidos que estão fechados. Foi assim que a igreja cresceu. Ou não foi assim que você ouviu o Evangelho um dia? Isaías 61, 1. Aliás, Jesus fala isso dele mesmo. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos. Enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade. Porque Deus estava com ele, profetizado por Isaías. E quando eu preciso pregar o Evangelho, eu lembro disso. Se o Senhor não estiver comigo, não tem pregação. Tem aula, tem palestra, tem discurso, tem qualquer coisa, menos pregação. Mas no Espírito Santo fala através de mim, aí sim. Tem uma oração que eu faço diariamente, que eu não consiga falar, mas que o Espírito Santo fale com a igreja. Porque se eu falar, eu posso errar. Mas se a palavra vem do Senhor, aí não tem erro. Aí não tem furo. Aí é 100%. A pregação não pertence ao pregador. Não tem a ver com gestos, tom de voz, com bordões, com roupa. Não tem a ver com isso. E tem gente que acha que tem. Já me disseram que eu tinha que ter um estilo. Ah, mas eu tenho um estilo. Eu vejo meus pastores pregando e faço mais ou menos o que eles fazem. São minha referência de crente. Aí acho que uma roupinha de camisa de florzinha, a moda não é florzinha mais. A moda agora é camiseta preta com colar prateado, né? Tudo bem, pode ter o estilo, não tem problema, não é pecado não. No entanto, isso não classifica você nem melhor nem pior pregador. O que te classifica é a palavra de Deus. Porque sem ela, eu sou no máximo um animador de auditório. Um narradorzão de rodeio aí, um bom locutor de carreata é bom nisso, né? Mexe com as pessoas. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. Academicamente, o mais preparado dos apóstolos
oficial do Império Romano, formado em filosofia, aprendeu tudo sobre o judaísmo aos pés de Gamaliel. Tanto é que é o maior escritor em relação ao número de livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E talvez estamos precisando disso. Quando a pura mensagem do Evangelho é anunciada, o Espírito Santo inspira as nossas vidas, tanto a de quem fala, quanto a de quem ouve. Quando isso acontece, vidas são transformadas. Quando isso acontece, o resultado é genuíno e vem do coração. E a grande expressão disso é a salvação de almas e a permanência dessas almas em Deus. Aqui um ponto que eu observo, muita gente não observa. Eu vejo muito pilantra aí contando, eu fui num evento tal, tantos levantaram a mão, evento tal. Tá, essas pessoas estão onde hoje? Porque a conversão genuína, a pessoa se converte e permanece. A obra do Espírito Santo é completa, não é parcial. Eu fui salvo um dia e eu permaneço. Você foi salvo e permanece. Quando você pregar na autoridade do Espírito Santo, as pessoas vão permanecer. Sua obra? Não tem uma obra não, gente, tudo vem de Deus. Porque dele e por ele são todas as coisas. Uma coisa é uma igreja avivada pelo Espírito Santo. Outra coisa é uma plateia contagiada por um bom animador de auditório. Tem sim diferença. Eu olho para a mensagem de Jesus e vamos pensar no que é o tema da pregação. A mensagem de Jesus era o arrependimento e de que o reino dos céus havia chegado. Era só isso. Mateus 4,17, daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. A mensagem da pregação tem que ser a mensagem do arrependimento. Tem que ser o reconhecimento de que eu sou um miserável pecador e que preciso do Senhor para a salvação. E eu me arrependo dos meus pecados. Me arrependo daquele que fui. Os irmãos sabem que eu gosto muito do filósofo Agostinho de Hipona. Nas Confissões tem uma oração bonita dele: tarde te amei. Vocês encontram isso na internet. Tarde te amei, do Santo Agostinho. Ele converte com 30 anos de idade. E a oração que ele faz é: tarde te amei. Ele lamenta ter vivido 30 anos sem Jesus. E aliás, eu escuto isso de muitos irmãos aqui, ó. Se eu pudesse voltar no tempo e converter antes. A pregação dos apóstolos era a mesma coisa. Só que os apóstolos anunciavam a Cristo. Os apóstolos, eles anunciavam que Ele é o Salvador. 1 Coríntios capítulo 15. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Vou repetir, 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja aos Coríntios: eu vos entreguei aquilo que eu recebi. O que é que ele recebeu? Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E essa era a pregação dos apóstolos. E por que a igreja teve tanto sucesso? Porque pregou a Cristo, pregava a mensagem do arrependimento, pregava a mudança de coração, anunciava a Cristo, anunciava o arrependimento e confiava na força do Espírito Santo para fazer essa obra. E aí eu tenho uma pregação que funciona, aqui eu tenho uma igreja relevante, aí eu posso dizer: a minha igreja é verdadeira. Por quê? Porque eu sigo essas ordenanças e eu prego o Evangelho.
Aí alguém vai dizer assim: não, mas pregação está ultrapassado. Vivemos na era da comunicação, temos rede social, temos muitos meios de pregar o evangelho. Queridos irmãos, eu já vi gente dizendo que se Jesus vivesse hoje, ele teria uma banda de música, porque o que toca hoje é a música. Já vi dizendo que Jesus teria conta em todas as redes sociais e ia ficar o tempo todo pregando o evangelho pela internet. Já. Meus irmãos, quando Jesus viveu entre nós, o teatro grego estava em alta, Jesus não foi ator. Existiam universidades, ele não foi professor universitário, nem escreveu livro algum, escreveram sobre ele. Já havia música, Jesus não tocava nada. Jesus, olha bem, Jesus, Mateus 16:16, o Filho do Deus vivo. 1 João 1:1, o que era desde o princípio. Colossenses 1:15, Jesus é o primogênito de toda a criação. Ageu 2:7, Jesus é o desejado entre as nações. João 1:29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 1:3, Jesus é o resplendor da glória de Deus. Sabe o que era Jesus? Um pregador. Alguém que anunciava o reino de Deus. Se Jesus fez isso, o que resta a nós? Pregar o evangelho. O que resta a nós? Anunciar a Cristo. Anunciar a palavra da salvação. Porque a pregação foi sendo falada, pregada, dia após dia, geração após geração. Teve um famosinho aí que converteu, aí falaram dele assim: ele é dançarino, então muita gente vai converter pela dança dele. Estou esperando o primeiro convertido do dançarino. Quem sabe acontece. De todos nós aqui, a música toca o coração, o teatro esclarece um momento histórico, uma imagem, mas que toca os nossos corações. O método dado por Deus é a pregação da palavra de Deus. E nós não podemos negligenciar a pregação do evangelho. Nós não podemos abrir mão desse grande chamado que é pregar a Cristo. Do mesmo modo que um dia nós fomos tomados pelo Espírito Santo ao ouvir a pregação do evangelho, do mesmo modo que em nós a salvação chegou, a fé brotou no meu coração que eu ouvi a pregação do evangelho, agora é nosso papel pregar o evangelho. Como Jesus deixou isso bem claro, e foi o primeiro versículo na leitura introdutória: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que resta a nós agora é abraçar essa responsabilidade e ir por todo mundo e pregar o evangelho. Com uma pequena ressalva: o todo o mundo não é do outro lado do planeta, é o seu vizinho, o seu funcionário, seu colega de trabalho, o motorista do táxi, o comissário de bordo, a pessoa que vende lanche em frente à sua empresa, o seu cliente. Ele é o alvo da sua pregação. Onde você está? Já foi dito da igreja, o Richard Niebuhr, historiador, diz que a igreja é um coração cheio de amor incendiando outro coração. E nós conseguimos isso através da pregação da palavra de Deus. Agora eu quero pedir a Deus que incendeie os nossos corações, porque nós não conseguimos nada do que eu falei aqui se o Espírito Santo não for conosco. Se o Espírito Santo não nos qualificar para essa obra, não vamos falar. Eu não quero ser um animador de auditório,
Eu quero ser um pregador do Evangelho. E o que muda isso é se o Espírito Santo está ou não comigo. Vamos orar juntos? Vamos de pé, pedir a Deus que nos qualifique para essa obra de pregar o Evangelho a toda criatura.